da proposta de Jesus, você vai ficar ou você vai fugir? Diante da proposta de Jesus, você vai ficar ou você vai fugir? Meus amados, como eu disse, o capítulo é muito longo. E qualquer texto na perspectiva de João, é digno de uma acurada reflexão. Por quê? Porque o quarto evangelho, ele é diferente. Ele é diferente em muito dos outros três. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitas coisas em comum. Daí existiu uma área, na teologia chamada de evangelhos sinóticos. É a área que estuda esses três evangelhos em conjunto, porque eles são muito parecidos. Mas João é diferente, porque João apresenta Jesus em uma perspectiva que os outros três não apresentam. João apresenta Jesus numa perspectiva divina. Ele é o Deus do verso 1, capítulo 1. Se você olhar direitinho, essa questão da divindade de Jesus é muito forte na vida das pessoas com quem Jesus se encontra. Por exemplo, no capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos e a situação é mudada. No capítulo 4, ele se encontra com a samaritana e a situação é mudada. No capítulo 5, ele se encontra com o paralítico do tanque de Betesda e a situação é mudada. No capítulo 8, ele se encontra com aquela mulher apanhada em adultério e a situação é mudada. No capítulo 11, ele se encontra com as irmãs de Lázaro e tira Lázaro do túmulo, a situação é mudada. No capítulo 21, ele se encontra de novo com Pedro e a situação é mudada. Ou seja, quando Jesus se encontra com alguém, a situação é mudada. Quando você teve um encontro com Ele, sua situação, sua vida mudou. Porque se não mudou, não foi o encontro com Jesus, foi com a religião, foi com uma instituição. Porque João deixa claro que quem se encontra com Jesus, a situação ela é alterada. João é diferente. Até os discursos, as mensagens de Jesus no Evangelho de João são altamente profundas. Em João 10, ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João 15, ele é a videira verdadeira. Em João 16, ele é aquele que enviaria o Consolador. Em João 17, ele está orando. Enfim, meus irmãos, o Evangelho de João, de fato, é um evangelho diferente. E agora o que é que tem aqui no capítulo 6? O capítulo 6, como eu disse, é muito longo. Mas o capítulo 6, se você for lá para o versículo 1 e os primeiros versículos, Jesus está ali discursando e trazendo, vamos assim dizer, um discurso leve. Um discurso leve. E o interessante é que, enquanto o discurso estava leve, uma multidão estava ouvindo. Olha o que diz o verso 2: seguiam numerosa multidão. Olha o que diz o verso 5: erguendo Jesus os olhos e vendo grande multidão. Olha o versículo 10: o povo estava sentado e essa multidão tem um número agora aí, só de homens eram quase 5.000. Olha o versículo de número 22. No dia seguinte, a multidão. Então, enquanto o discurso estava leve, a multidão estava lá. Enquanto as palavras estavam agradáveis, a multidão estava lá. Todos estavam satisfeitos com o início desse discurso de Jesus em João capítulo 6. O povo estava tão satisfeito, pastor Roberto, que no versículo 14, aliás,
eles já estavam dizendo: olha, não temos nenhuma dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. O povo estava tão satisfeito com o início do discurso que, versículo 15, já o queriam proclamá-lo rei. É o que diz, ó: estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Ou seja, o discurso inicial estava de fato maravilhoso, agradável, e a multidão estava lá. Esse aí é o nosso rei, igual a mim e a você, igual a mim. Quem aqui não gosta dos discursos leves, maravilhosos de Jesus para cada um de nós? Quem aqui não gosta? Eu mesmo gosto muito e preciso. Quem aqui não gosta quando Jesus diz assim, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente até completa, né? E vós também vencereis. Tem essa parte não, mas é verdade, acaba sendo também, né? Quem não gosta desse versículo? Quem não gosta quando Jesus diz assim: estarei convosco até a consumação do século? Eu gosto. Você gosta? Quem não gosta? E a multidão também estava gostando. A multidão estava lá. Enquanto o discurso de Jesus estava nesse ritmo, a multidão estava lá. Com certeza eu também estaria. Coisa maravilhosa, né? São estas palavras de Jesus ao nosso coração. Nesse momento eu repito, verso 2, verso 5 e verso 22, a multidão estava lá. Porventura também hoje não é assim? Jesus cura, a multidão está lá. Jesus abre portas, a multidão permanece lá. Jesus é aquele que vai lhe fazer prosperar, a multidão vai estar lá. Grande sempre foi e ainda é a multidão para ouvir as palavras belas de Jesus. Ele estava ali, não é? Multiplicou pães, realizando sinais. Do 16 ao 21, ele andou sobre as águas. Grande é a multidão para esse Jesus aqui do início, das palavras belas, das promessas. Afinal, quem não quer um Jesus que resolve problemas? Quem não quer? E aí Jesus continua a falar. Como eu disse, o capítulo é longo. Jesus continua a falar, continua a discursar, e passa a dizer ainda algo muito glorioso. Ele vai dizer no versículo 35, olha que coisa maravilhosa: eu sou o pão da vida. E nesse intervalo aí, do 30 ao 35, ele fala de Moisés, ele fala do maná. Ou seja, Jesus agora no seu discurso está falando do Antigo Testamento. E todos ali conheciam o Antigo Testamento. Quem não gostava, né, de ouvir as histórias do Antigo Testamento? Jesus agora está mencionando o Antigo Testamento. Ali no 32, 33 e tudo mais, e no 35 ele diz que é o pão da vida. Ou seja, agora Jesus está discursando e falando sobre o Antigo Testamento. Quem não gosta das histórias do Antigo Testamento? Enquanto Jesus estava falando das histórias do Antigo Testamento, a multidão estava lá. Eu sou suspeito em falar porque amo o Antigo Testamento. Quem não gosta, né, da história de Davi, que derrubou Golias? Quem não gosta da história de Josué, que derrubou as muralhas? De Salomão, aquele homem próspero, que pediu a Deus sabedoria para governar o povo? Quem não gosta da história de Daniel, na cova dos leões? Ou seja, todo mundo continuava alegre e animado quando Jesus se referiu
ao Antigo Testamento e diz: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Teve um pão no Antigo Testamento, mas quem comeu morreu naturalmente, mas eu sou o pão da vida. Todo mundo estava alegre, querendo até fazê-lo rei. Só que aí, veja só, a partir do versículo 50, Jesus começa a mudar o tom da conversa. A partir do versículo 50, Jesus começa a mudar o tom do discurso. E no versículo 52 surge a primeira interrogação. Até agora não tinha tido interrogação. Até agora estava todo mundo alegre, ouvindo, quem sabe ali em hebraico, né, o aramaico, dizendo amém, louvado seja Adonai, todo mundo alegre. Mas quando Jesus começa no 50 e dizer algumas coisas no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando ele começa a introduzir, vamos dizer, esse segundo ponto da mensagem, surge uma interrogação. Veja que o versículo 52 termina com uma pergunta. Não foi mais com aplauso, não foi mais com aquela empolgação que estava. Que história é essa? Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? O que ele está querendo dizer agora? Ou seja, meus irmãos, a partir dos 50, Jesus sai dessa área do conforto e Jesus começa a falar algo que levou ainda a multidão a uma reflexão. Jesus prossegue no verso 53 e diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em nós mesmos. Jesus vai começar a deixar claro para a multidão, a partir do versículo 50, que o mais importante não são os sinais que ele operava. Jesus vai deixar bem claro para a multidão que o mais importante não foi ter ele andado sobre as águas. Jesus vai começar a dizer à multidão que o mais importante não é multiplicar pães. Jesus vai, nesse momento da mensagem, dizer à multidão que o mais importante na vida de um crente é ter uma real comunhão com Ele. Louvado seja o seu nome. Uma comunhão com Ele. Só que no discurso, essa comunhão, ela é algo tão profundo, ao ponto que o verdadeiro discípulo de Cristo vai ter que ter o próprio Jesus vivendo nele. E aí é onde começa a reflexão e as frases, né? Tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. Se vocês de fato querem ser meus discípulos, a proposta para vocês é essa: a minha vida tem que estar em vocês e a vida de vocês tem que estar em mim. Essa frase aqui, estas frases dos 50, 53 em diante, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Que história é essa, né? Se nós não somos, né, canibais, e aí não somos defensores da antropofagia. Claro que aqui está numa linguagem figurada, uma linguagem espiritual, meus irmãos. Essa fala aqui dos 50 em diante, Jesus está dizendo para aquela multidão, né, que o principal na nossa vida, na vida das auxiliadoras, na minha vida, na vida de cada um aqui, é ter uma comunhão altamente profunda. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que os crentes do passado e do presente precisam ter um compromisso radical com Ele, ao ponto desse compromisso
revelado aqui nessa linguagem espiritual de carne, de sangue, de comida e beber o sangue, ao ponto de essa relação ser tão profunda que a vida dele tem que estar colada na sua. A vida dele tem que estar colada na minha. A proposta aqui, no segundo ponto da mensagem, né, de Cristo, é que a evidência de que somos seus discípulos é uma relação indissociável dele com você, dele com cada um de nós. A vida de Cristo, nesse texto, ele está dizendo que a vida dele precisa estar cravada com a minha, cravada com a sua. Um compromisso para uma vida de comunhão com ele. Vejam que o discurso agora não é mais direcionado para alegrar o coração. Não é um discurso agora direcionado para levantar o ânimo. O discurso agora para a multidão é um discurso direcionado para uma vida de compromisso com Deus. O discurso aqui agora é direcionado para uma vida de discipulado, uma vida de ética, uma vida de testemunho, uma vida de compromisso, compromisso inclusive com o carregar a cruz. E será que a igreja evangélica brasileira está interessada nesse tipo de discurso? Ou a igreja evangélica brasileira nos últimos 30 anos entrou por um caminho que não é o caminho aqui de João 6? Uma igreja que a cada dia, não estou dizendo essa, mas uma igreja que a cada dia se distancia da essência do evangelho e se acostumou nesses últimos 30 anos a apenas mensagens que possam o quê? Agradar os seus ouvidos, massagear os seus egos. Os versículos selecionados, né? Os versículos selecionados que trazem as promessas. Mas esse discurso aqui de João 6 precisa voltar ao meio da igreja evangélica brasileira. Amém, meus irmãos? Quem comer a minha carne e beber do meu sangue é esse que permanece em mim. Ou seja, quem de fato fez da vida de Cristo a sua nova vida, esse de fato é o que pertence a Cristo. E aí, meus queridos, quando Jesus vai por esse caminho, aí no versículo 60, que foi onde eu li, que foi onde eu comecei, olhem bem para o que diz o versículo 60, meus irmãos. Ninguém tinha reclamado de nada, estava todo mundo gostando, 5.000 só de homens. Mas quando Jesus começou a falar de compromisso, de comunhão, de carregar a cruz, de ética, de comportamento, o versículo 60 começa assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? Duro este discurso. Estava indo tão bem, pastor Sinal, eu estava gostando tanto, porque ele inventou de mudar. Todo mundo estava gostando, a multidão estava feliz, a multidão queria fazer ele rei. Para que ele inventou de mudar o discurso? De falar de compromisso, de falar de comunhão com ele, de beber sangue dele, de comer a carne dele. Não. Esse discurso é muito duro, muito duro. Ou seja, a reclamação começou a acontecer. A reclamação foi geral, ou seja, bastou apenas Jesus dar uma pequena volta no parafuso, como diz a história, para que aqueles, que ainda existe hoje, para que aqueles que só gostam de ouvir sobre bênçãos,
que só gostam de ouvir sobre vitória, que só gostam de ouvir esse evangelho água com açúcar e triunfalista. Bastou Jesus dar uma voltinha só no parafuso e já começou. Um bom pernambucano, eis a chiadeira geral. A chiadeira geral. Parecido com cada um de nós. Quando o pastor fala que Deus abençoa, quando o pastor fala que Deus é fiel, quando o pastor fala que Deus vai abrir portas, eita, que pastor abençoado! Quando o pastor diz que Deus vai responder às orações, quando o pastor diz que Deus é fiel, eita, que esse pastor é muito maravilhoso. Mas na hora que o pastor muda um pouco o discurso e diz assim: meus irmãos, precisamos orar mais. Meus irmãos, precisamos nos consagrar mais. Meus irmãos, precisamos evangelizar mais, contribuir mais. Quando o pastor muda um pouco o discurso, acontece a mesma. Eita, pastor exigente. Eita, pastor radical. Que discurso duro. Isso não é novo não. Olha aqui, em João. Pastor Jesus chamar a multidão para o compromisso, que disseram: não. Esse discurso de compromisso, esse discurso de ser firme e constante, né? Como a irmã leu aqui, sempre abundante. Não, que é isso? É um discurso muito pesado. Jesus não precisava entrar por esse caminho. É a mesma coisa hoje. Muito parecido hoje. Quando os pastores mudam um pouco o tom, chamando como líder do rebanho, como responsável pelo rebanho, querendo um compromisso maior, uma unidade maior, um envolvimento maior. Eita! Tão bom quando era o Salmo 23, tão bom quando era o Salmo 91. Para que mudar o discurso? Meus irmãos, quando o tom da fala de Deus para nós, através de mensagens da sua palavra, for nesse sentido da comunhão, do compromisso, da ética, do comportamento, nos alegremos, porque Ele ama cada um de nós também dessa forma. Às vezes nós escutamos uma mensagem um pouco firme, dura, e a gente pensa assim: eita, essa mensagem dava certinho para fulano. Essa mensagem dava, a pessoa nem está na igreja, essa mensagem dava certinho para fulano. E uma pessoa que eu dava uma carona depois do culto, levava ela para casa, e aí eles: pastor, essa mensagem de hoje dava certinho para fulano, dizia o nome. Aí depois dizia de novo. Na terceira vez que ele disse isso, eu disse: você nunca parou para pensar que essa mensagem também poderia ser para você, não? Porque a mensagem é só para fulano? Porque a mensagem também não pode ser para mim? Então, quando o Senhor, na sua palavra, nos chamar ao compromisso, à comunhão, a carregar a cruz, pensemos assim: essa mensagem ela é, em primeiro lugar, para mim, porque eu também preciso dela. O Senhor me exortou, o Senhor me corrigiu, e isso é maravilhoso. Essa deve ser a nossa postura, mas não foi do grupo aqui. O grupo aqui achou que o discurso estava duro, e no versículo 61, eles começaram, sabe o quê? A multidão do 2, do 5 e do 22, que queria fazer Jesus rei, estava muito alegre com ele. Quando Jesus chamou para o compromisso, eles começaram, versículo 61, a murmurar. Não sei o que estou dizendo não, está aqui, Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras. Já pensou? Começaram a murmurar a mensagem de Jesus.
E Jesus está sendo bem claro aqui, como eu disse, dos 50 em diante. Olhe, o que eu estou dizendo é isso mesmo. Eu não estou aqui filosofando, não. Eu não estou aqui trazendo um discurso populista, não. Eu estou trazendo um discurso chamando vocês mesmo para o discipulado. Mas eles já começaram a reclamar. E aí, meus irmãos, para vocês terem uma ideia de como a situação estava, veja o que acontece no 66. Até que no 66, eles tomam uma decisão. Pelo menos decidiram. À vista disso, isso o quê? Do discurso. À vista disso, à vista de quê? De ter chamado a multidão para o compromisso. À vista disso, muitos dos teus discípulos, o quê? Abandonaram. Cadê a multidão? Estava tão alegre. Quando Jesus estava trazendo palavras de conforto, andando sobre as águas, transformando, multiplicando, fazendo sinais, multiplicando pães. Quando Jesus começou a chamar o compromisso, eles começaram a abandonar. Agora, por que abandonaram Jesus? Vamos para o contexto. E ao mesmo tempo perguntar: por que é que muitos abandonam hoje ainda Jesus? Na igreja brasileira atual. Por quê? Por que eles abandonaram? E por que muitos ainda abandonam? Eu não vou dizer nada meu. Vou dizer 3 coisas que está no texto que mostra por que o abandonaram. A primeira razão, verso 60, porque acharam o discurso duro. A segunda razão, versículo 64, nem todos eram convertidos. Ele diz, há descrente entre vós. Há descrente entre vós. E a terceira razão, versículo 65, porque nunca foram trazidos pelo Pai. Está lá. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, por que é que hoje muita gente ainda abandona Jesus? Ou abandona a caminhada? Por N razões, mas com certeza uma dessas 3. Mas aí, meus irmãos, eu fico assim imaginando o pastor Roberto. Vai embora 15, vai embora 30, vai embora 50, vai embora 200. Começa todo mundo indo embora. Começa todo mundo, correndo da parada. E como Jesus não era um líder preocupado com popularidade, e como Jesus não era um líder preocupado com aclamações, os discípulos começam a ver a multidão indo embora, a igreja começa a esvaziar, de 5.000, quem sabe já tinha poucos. Aí eles chegam no versículo 67, e eles chegam ali no verso 66, 67, 68, começam a abandonar Jesus, começam a ir embora. E aí, Helder, o que você faria se todo o rebanho do centenário começasse a ir embora? O que você faria? O que os líderes fariam hoje? Eita, está todo mundo indo embora, vai cair o dízimo. Eita, que igreja vai ficar sem ninguém. O que é que eu faço? Será que semana que vem eu prego no Salmo 91? O que é que eu faço para esse povo não ir embora? Sabe o que foi que Jesus fez? Quando chegaram para ele, os discípulos, dizendo assim, o pessoal está indo embora, mestre. Aí Jesus diz no verso 67, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Porque se quiserem, a hora é agora. Aqui, porventura, vocês querem ir também? Foi o que Jesus disse. Porque se vocês quiserem, aproveita a multidão que está correndo aí. Por quê? Porque eu não mudarei o meu discurso.
Eu tenho mensagens para o coração de vocês. Eu tenho mensagem para a alma de vocês. Eu alegro o coração de vocês. Mas quando for necessário, eu convocarei vocês à responsabilidade do Evangelho, à responsabilidade do discipulado, à responsabilidade do que é caminhar comigo. Se vocês quiserem ir, a hora é agora. O caminho está aí. Quem quiser ir, aproveite agora. Por quê? Porque eu só quero seguidores de verdade. Eu só quero seguidores comprometidos comigo. Eu só quero seguidores que se alegrem quando a mensagem for de conforto, mas que segurem as pontas quando a palavra for exortativa. Por isso que o título da mensagem: diante da proposta de Jesus, você vai correr ou você vai ficar? Era o que Jesus estava dizendo aqui. Vocês querem correr ou vocês querem ficar? Só que, diante ou após a fala de Jesus, aí surge Pedro. No verso 68. Surge Pedro, que na realidade Pedro é o representante de todos nós. Sabia disso? Pedro é o representante de todos nós. Em que sentido? Nas variações. Uma hora Pedro está lá em cima, outra hora Pedro está lá embaixo. Uma hora Pedro está bem firme, outra hora ele está ali cambaleando. Pedro é o representante de cada um de nós, nas nossas oscilações, fragilidades e limitações. Mas é ele que surge após o verso 67 e diz algo glorioso, querida igreja. Quando Jesus diz assim, vocês querem ir também? Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, louvado seja o Senhor. Auxiliadora de Cupira, para quem iremos nós? Só Ele tem as palavras da vida eterna. 76 anos caminhando, não é? Caminhando e confiando nesse que tem as palavras da vida eterna. Um pequeno parêntese. Pedro não diz assim, para onde? Esqueça esse onde. Pedro diz, para quem? Tem diferença, pastor? Só tem. A gente costuma ouvir, né? E disse Pedro, para onde iremos nós? Para onde não. Ele disse, para quem? Por quê? Porque a salvação não está num lugar, a salvação está em uma pessoa. A salvação não está em um lugar, não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e é para Ele que nós vamos, é nele que nós nos lançamos, é nele que nós confiamos. É nele que quando a coisa está difícil, né? 76 anos, não foram 76 anos fáceis. Tiveram problemas, dificuldades, lutas. Mas essas irmãs e esta igreja também chegou até aqui. Por quê? Porque está com aquele que tem as palavras da vida eterna. Ou seja, Pedro estava dizendo assim, pastor Roberto, nós não vamos correr, nós vamos ficar. A multidão foi embora, mas nós não vamos seguir a multidão, nós vamos ficar. O discurso realmente apertou, mas para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, o salvo, ele fica. O salvo, ele fica, não porque Jesus iria amenizar o discurso. O salvo ele fica, não porque a igreja como a minha lá, né? Colocou uma bancada nova. O salvo fica, não porque foi comprado um novo aparelho de som. O salvo fica, porque ele tem, versículo 69, crido e conhecido que ele é o Santo de Deus, bendito seja o seu nome. Nós temos crido, nós vamos ficar.
Nós vamos ficar por uma razão, porque nós temos crido e nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Nós vamos ficar. Nesta abertura da festividade da UAF, eu pergunto: você vai correr ou você vai ficar? Tem muita gente correndo, mas ainda tem um povo que tem ficado. Tem muita gente desistindo, mas tem muita gente que ainda tem perseverado. E nesta noite, eu aconselho, não só ao UAF, mas a você que entrou aqui nesta noite, sem saber direito se vale a pena ficar ou sair. Às vezes isso vem na nossa mente e no nosso coração. Será que vale a pena mesmo? Se você entrou ou está vivendo esse conflito, eu, à luz da palavra, lhe aconselho ficar, continuar aqui com o pastor Roberto e realizar uma grande obra para Deus aqui na cidade de Cupira. Eu aconselho que você fique. Eu aconselho que você nessa noite, respire fundo. A luta é grande, a pressão é grande, a tentação é grande, no trabalho, na faculdade, na família, seja onde for. Nessa noite eu lhe aconselho a respire fundo, renove suas forças em Deus e continue a jornada com aquele que um dia lhe chamou, como foi cantado aqui por Cláudio agora há pouco. Eu aconselho ficar. Sabe por quê? Para quem iremos nós? Você vai para onde? Diga aí para mim, para onde é que você vai? Sem Jesus? O que Pedro disse: para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Eu aconselho ficar, porque Deus quer lhe usar aqui nesta igreja. Deus quer lhe usar nesta obra com os seus dons e talentos que Ele lhe deu. Eu aconselho ficar, para que através da sua vida o nome do Senhor Jesus seja anunciado e glorificado. Fique, confie, resista, trabalhe e faça parte daqueles que têm crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus. Fique, se junte, nos juntemos como um só homem e façamos uma grande obra de Deus aqui nesta cidade. Para concluir, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: vocês querem ir também? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Diante da proposta de Jesus, você vai fugir ou você vai ficar? Eu quero ficar. Pastor Roberto, quer ficar? Pastor Roberto quer ficar. Você quer ficar ou você vai fugir? Se você é daqueles que quer ficar, nessa oração, você vai dizer isso a Ele. Vou pedir para você ficar em pé, você vir aqui à frente, nada disso. Nessa oração final da mensagem, você vai dizer: Senhor, eu não vou fugir, eu vou ficar, porque só Tu tem as palavras da vida eterna, e eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Você curve aí sua cabeça.